Então, Ricardo, seja bem-vindo aqui para esse nosso momento, esse compartilhamento de como que a inteligência sistêmica, a consciência sistêmica tem contribuído com a sua jornada, tanto de vida pessoal quanto profissional. E fala um pouquinho aqui para a gente, se apresente, quem é o Ricardo? Isso aí, Johnny, é uma honra estar aqui, né, para a gente bater esse papo aí. Meu nome é Ricardo Gomes, tenho 44 anos, sou empreendedor já desde, né, eu costumo dizer que quando criança, né, com 6, 7 anos, as crianças brincam com os meninos de carrinho, né, as meninas de boneca, eu brincava de escritório, né, eu já tinha minha mesa de escritório, eu fazia negócio, eu vendia, eu passava férias depois na empresa dos meus pais, então eu sempre fui um cara muito empreendedor, gosto disso, né, então sempre fui um cara que tive negócios e sempre empreendi. E cresci nesse viés aí, empreendendo em muitos negócios. Sou pai da Rafaela, né, princesa e amor da minha vida, tá com 8 anos atualmente. E é isso, um homem né, que fico sempre aí nessas vertentes dos negócios e também do crescimento pessoal. Desde os meus 18 anos de idade, eu adentrei nesse universo, comecei fazendo terapia, com muito preconceito no início, adentrei depois, fui vencendo essa barreira do preconceito pessoal, achando que terapia era coisa de maluco, de doido, né? Olha, você ainda pegou essa crença. Essa crença ainda eu comecei fazendo terapia escondido. Eu ia fazer terapia, eu fazia escondido, ninguém podia saber que eu fazia terapia, inclusive minha própria família. Eu pagava minha terapia sem minha família saber, porque eu tinha medo que se as pessoas soubessem, todo mundo ia descobrir que é o meu lado fraco, minhas fraquezas querer te levar no médico, né, pra ver se estava bem da cabeça. Daí a pouco eu já fui pro médico, né, pra ficar bem de cabeça mesmo, já fui pra psiquiatra, pra tudo, foi uma fase mais complicada. Aí era romper com outra crença limitante. Falei, agora eu fiquei maluco mesmo, né? Sai da terapia, vai pro psiquiatra, falei, atestado de loucura. Isso é interessante, cara, você tocou num ponto, né, porque até hoje, por exemplo, a psiquiatria é vista como assim, algo para quem tá ficando doido da cabeça, né? E a gente sabe hoje, assim, a gente tem acesso aqui. A psiquiatria hoje, a neurologia, traz para nós recursos que às vezes o nosso corpo ele tá numa defasagem crônica e precisa ali daquele recurso do medicamento, né? E como que foi para você juntar? Porque você, pelo visto, alinhou o caminho de autoconhecimento junto com esse caminho bioquímico também, né? O que te levou a isso, a esse processo? Sim, esse caminho inicial é um caminho muito difícil, né? Normalmente, quem rompe essa crença limitante pela dor, que foi o momento que eu vivenciei, né? Nesse início da fase adulta ali, com 18, 19 anos, né? Então eu fui muito pela dor, pelo sofrimento. Então são casos assim, normalmente as pessoas quando chegam nesse ponto e acabam adentrando esse tipo de tratamento, adentram já com muito sofrimento. Sim. E aí se lançam. Então foi nesse momento que eu faço isso. Depois eu adentro esse caminho do autoconhecimento já como descoberta mesmo, pessoal, e que eu nunca mais vou deixar. Hoje, 44 anos, aí a partir disso eu fui vivenciando sempre uma nova busca. Eu falo que eu vou fechando ciclos e abrindo novos, né? Então, nesse fechamento e abertura de ciclos, eu sempre estou atento a ferramentas, a técnicas, a aquilo que a vida vai me trazendo e essa visão ampliada de conhecimentos novos, né? Então, enquanto ferramental, a gente tem, claro, a medicina, nesse caso aí a psiquiatria que tem caminho, né, um caminho maravilhoso quando a pessoa se encontra doente, né? Tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem hoje também muito traficante, né? Médico traficante, né? Com a caneta na mão ali, traficando medicação e dopando um monte de gente, né? Com drogas. Tem que tomar muito cuidado com isso. Por isso é tão importante que a pessoa não fique dependente só da medicação e precisa fazer o caminho de autoconhecimento para que ela cresça nas suas questões pessoais e aí vá fazendo também esse amadurecimento interior, esse autoconhecimento que vai te trazendo consciência, né? E interessante que nesse caminho eu também vou e acabo me tendo contato com esse universo sistêmico. E antes você tinha um contato mais só com essa parte emocional, né? Sim. A inteligência emocional, o autoconhecimento ali das competências, a parte da psiquiatria, aí
depois disso que você encontra esse olhar sistêmico, a inteligência sistêmica. Isso, é. Na verdade, eu até falei assim, né? Eu acabo encontrando. Na verdade, a gente já está inserido, nasce inserido, né? Nessa visão sistêmica. Mas é muito interessante quando a gente descobre esse olhar. É um novo olhar mesmo sobre a vida, sobre a existência, sobre nós mesmos, né? Sobre o nosso lugar neste mundo, né? E aí, quando eu já falo neste mundo, no meu mundo, porque Na família. né, no meu universo, porque o mundo são vários, né? Já eu tenho muito essa clareza, a gente vive num único mundo, mas o meu mundo é um, o seu é outro, né? De quem está nos assistindo, nos vendo também, cada um vive um mundo diferente. Uhum. Então, assim, a gente começa a perceber o nosso lugar nesse mundo, e a visão sistêmica, ela é muito interessante, muito poderosa pela sua simplicidade. Porque a partir do momento que eu começo a compreender as leis sistêmicas e entender como que essas leis simples regem esse universo que é o meu mundo, né, também, e como que eu posso, à medida que eu vou tomando essa consciência e posso ir modificando as minhas atitudes ou enxergando o meu lugar, eu posso reordenar as questões, né? E quando eu começo a reordenar, né, e reencontrar o meu lugar e tomar uma nova postura diante do meu lugar, as coisas começam a mudar também. E aí parece mágico, a gente vai ter alguns testemunhos de pessoas falando, nossa, foi mágico. E é bonito a gente ver isso, né? Porque parece mágico, mas de mágico não tem nada, né? Sim. É você ordenar aquilo que estava fora do lugar e aí você reordena, as coisas acontecem de uma maneira diferente. E Ricardo, a primeira vez que você ouviu falar de inteligência sistêmica, de olhar sistêmico, provavelmente foi através da constelação familiar, né? Que traz para nós essa compreensão dos mundos ali, do mundo interno, da família, do posicionamento familiar e o posicionamento nos negócios, posicionamento nos relacionamentos. Como que foi a sua impressão, assim, quando foi apresentado para você esse novo olhar, essa nova abordagem? Conta um pouquinho pra gente. Foi muito interessante isso, né? Porque ali a gente já se conhece há alguns anos, né, John? E ali nós tínhamos uma amiga em comum e eu me recordo que eu já tinha ouvido falar, a gente saiu um dia num happy hour, nos encontramos e ela, num bate-papo, ela vira para mim e fala assim, Ricardo, mas você ainda não foi, você já estava mais imerso nessa questão da constelação, já estava começando a desbravar esse universo, já tinha comentado comigo algumas vezes e eu com certa resistência, e essa amiga em comum provocou, falou, mas você ainda não foi, não conheceu, e eu lembro que eu falei, olha, eu já fiz tanta coisa já adentrei em já usei tantas ferramentas de autoconhecimento, já adentrei em tantas coisas novas, não tô sentindo nem um pouco de interesse de ir, porque eu acho que vai ser mais uma, né, é uma forma diferente de olhar sobre as mesmas questões, tudo, então, aí ela me desafiou, falou assim, olha que você precisa ir, tem algo diferente ali. E aí, a partir dessa provocação, eu aceitei, fui participar de uma primeira constelação, uma vivência de constelação familiar em grupo, e foi fantástico, né? Porque ali eu pude, de fato, perceber que havia algo bem diferente, né? Quando principalmente aplicado ali no grupo, e depois tive a oportunidade de ter essa vivência também de forma individual e vi o mesmo efeito, né? Mas aí tem as suas particularidades. Mas foi fantástico quando eu comecei a perceber que havia fenômenos que aconteciam e eu fui entendendo isso, e aí me aprofundei um pouco mais e foi muito bom. De fato, ali desbravou para mim uma visão nova, onde me ampliou bastante mais ainda essa consciência sobre a vida, sobre os relacionamentos. Teve um relato muito interessante, um negócio que eu comecei a investir. E esse negócio era muito próspero, tudo indicava que seria um negócio extremamente próspero, ele já trazia até, a gente tinha elementos que atestavam a prosperidade, não tinha como. Não tinha como. Certo que ia dar certo, era né? certo, porque assim, já tinham elementos ali que demonstravam que seria muito próspero. Então, me propuseram uma parceria para fazer toda a viabilidade do negócio, tá atuando de forma estratégica, entrei na sociedade e ali começamos a trabalhar.
Foi quase um ano de trabalho e o negócio travava muito, avançava e daí a pouco travava, avançava e travava. E eu comecei a perceber mesmo que o negócio em si, ele estava de fato ficando, tinha assim elementos, eu já fazia observações de que alguns comportamentos dos envolvidos não estavam muito adequados. Então, isso também já nos atribui, já nos dá ferramentas que a gente lança um olhar sobre nós, sobre o nosso sistema, que é um olhar diferenciado, e a gente também tem a capacidade, né, com esse processo de autoconhecimento, de projetar isso, de começar a observar. Eu comecei a observar que tinha algumas situações que não estavam tão adequadas, mas continuei trabalhando, avançando e colocando dinheiro até no negócio, fazia parte da minha participação também em gestão de capital, fui fazendo isso, até que teve um momento que eu falei, esse negócio está ficando muito complicado, e eu precisava ter uma clareza maior, então eu trouxe e fiz uma proposta para que eu trouxesse todo o negócio para um campo e fizesse uma constelação sobre esse negócio, um diagnóstico sistêmico para que eu pudesse ter uma clareza sobre o que estava acontecendo ali. Sim. E foi fantástico. Porque você já tinha buscado já outros recursos, né? De fazer uma consultoria, uma análise financeira, uma análise de risco, e nada disso tinha trazido resposta do porquê que estava sendo... Internamente eu já vinha trabalhando com essas ferramentas, a gente já vinha destravando aquilo que o próprio processo, o ferramental me permitia, eu já vinha atuando dessa forma, tá? Então, eu já tinha atuado em vários, inclusive até de forma pessoal, com essas pessoas que eu tinha percebido que tinham comportamentos que não estavam muito adequados, eu já tinha procurado, dialogado, apontado algumas situações que eu percebia que precisavam ser resolvidas, mas ainda não com tanta clareza, porque eu falei, gente, tem algo aqui que tem algo travando. Alguma dinâmica. Algo oculta, algo ali precisa ser visto. E aí eu trouxe isso para um diagnóstico sistêmico e ali a gente colocou isso e foi feito um diagnóstico e foi fantástico mesmo o resultado. E aí a gente com muita lucidez podendo, né, isso é maravilhoso também nessa visão sistêmica, porque você pode usar esse conhecimento em várias áreas, em vários âmbitos na vida, né? Sem precisar fazer diagnóstico ou constelação familiar sempre, né, Ricardo? Você pode, em determinado momento, você pode ir lá e fazer um uso, ou você pode usar isso no seu dia a dia, tá? Mas nesse caso, chegou num ponto que eu falei, opa, peraí, deixa eu fazer um diagnóstico. Isso é importante, né, trazer isso, né, Ricardo? Porque, por exemplo, você adquiriu através do olhar sistêmico um recurso, uma ferramenta que você usa no dia a dia. Eu aplico várias vezes no dia a dia. Isso já facilita muito ali o campo dos relacionamentos, da visão, mas chegou um ponto que precisava de trazer isso e colocar num campo no diagnóstico. E era importante ali. E quando a gente aplicou e colocou no campo, foi muito interessante, né? Porque ficou claro que ali havia uma... quebra de princípio sistêmico. Isso, uma quebra de princípio sistêmico, tudo. E algo que já estava era um oculto que já estava um pouco claro, né? Assim, ali ficou claro, eu pude voltar, pude provocar aquilo e em muitos casos a gente tem relatos que você consegue corrigir e você traz a prosperidade para o negócio. Nesse caso, por exemplo, eu não consegui, os agentes, né, envolvidos não voltaram não aceitaram, né, reordenar. Havia o quê? Como havia uma relação familiar, eles trouxeram a ordem do sistema familiar e queriam mantê-lo dentro do negócio. E o negócio não permitia isso, o negócio era o inverso, né? Quem era menor no sistema familiar, no negócio precisava ser maior. E essa ordem eles não conseguiram adequar, não tiveram essa inteligência emocional para adequar isso dentro do negócio e respeitar isso dentro do negócio. E o negócio precisava que isso fosse respeitado, porque essa era uma lei ali dentro, né? E eu já tinha... isso ficou muito claro. E aí, quando eu provoquei e falaram que poderiam fazer e depois isso não foi feito, eu acabei saindo do negócio, aceitei um prejuízo ali. E anos depois fui procurar saber e até me devolver. Continua do mesmo jeito, da mesma forma, nada muda aqui.
E pela visão sistêmica eu tenho, não é nenhum desejo ruim, muito pelo contrário, eu desejo que prospere, mas a gente já tem clareza, não vai prosperar, porque se você não respeita, não vai. Ricardo, ao longo da sua trajetória enquanto empreendedor, enquanto buscador também do autoconhecimento, é perceptível então que a visão sistêmica te trouxe uma consciência, né, de que existe uma consciência familiar, uma força, dinâmicas familiares, de que existem também dinâmicas sistêmicas dentro de uma empresa, dentro de um negócio, como você trouxe nesse relato dessa experiência com a gente, né? Onde a dinâmica familiar ela era predominante diante do sistema empresarial ali, da dinâmica do negócio, mas a consciência do negócio não permitia isso, né? E você hoje, quando você vai conversar com seus colegas, amigos, empreendedores, como que é, por exemplo, quando você vai trazer uma situação, um olhar, você sente que você consegue ajudá-los de alguma forma, trazendo esse olhar sistêmico? É muito interessante isso, né? Porque isso passa a fazer parte mesmo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E claro que com discernimento, né, e sabedoria para a gente lidar com isso, mas a gente passa a conseguir agregar essa visão em tudo, né? E quando tem liberdade, quando a gente adentra em campos de relações onde você tem um pouco mais de liberdade e onde a pessoa também permite, a gente consegue contribuir de alguma maneira com uma visão um pouco mais ampliada. Tem um caso recente, foi bem interessante. A gente com um amigo em comum, eu tive um amigo que me apresentou uma outra pessoa e falou, vai ser interessante vocês baterem papo e tal. Tinha uma situação, era pessoal, a gente estava num lugar de relacionamento pessoal, assim, falou, vai ser legal, tal. E a gente começou a bater papo, conversando ali, a gente se conhecendo. E aí adentramos, a gente pôs um pezinho a mais e o assunto foi um pouco pro lado de religiosidade. E quando entrou um pouco pro lado de religiosidade, eu falei assim, opa, qualquer coisa a gente recua aqui, né? Eu sou muito aberto a essas questões religiosas, tudo. Ele falou assim, não, para mim tá tudo bem. Eu falei, se para você tá tudo bem, para mim também. A gente adentrou um pouco mais e essa pessoa, aí ele trouxe, falou assim, nossa, mas eu tenho uma criação, deixa eu te contar uma coisa. Ele abriu um pouco daquilo que para ele eu percebi que era sagrado, né, para ele, na história dele. Então, nesse momento, a gente me coloquei muito numa escuta ali, com muito respeito, e ele trouxe que no sistema familiar dele, a religião é algo muito forte ali, e que ele tem um núcleo familiar e aí trouxe qual era a religião dele e tal, mas que isso era muito enraizado mesmo. E que quando ele nasceu, ele falou assim, olha, eu nem para casa eu fui levado da maternidade para o monte e fui consagrado no monte. Então eu sou um ser consagrado. Eu sou um homem consagrado. E aí, isso era um ponto. E aí, a partir disso, ele continuou trazendo. E a gente estava num churrasco, né? Com uma turma de amigos, tudo. E ele continuou trazendo. E depois, a forma com que ele me trouxe a explicação, ele era um jovem, em torno de uns 30 anos, e ele dizia assim, mas eu não sou próspero hoje, eu não posso ser, porque, por exemplo, eu estou aqui bebendo, eu estou aqui tomando uma cerveja com os amigos, e por causa disso eu não posso ser próspero, eu não posso ser, porque eu não honro a consagração que a minha família fez. Ali eu comecei a ver, falei, meu Deus, quanta mistura em cima de... E essa visão sistêmica, junto, claro, com uma bagagem, uma série de outras questões, né? E ali eu vou pegar só alguns pontos, mas assim, a gente entrou em várias situações. Quando ele adentrou um pouco mais... De novo, eu pedi licença, falei se poderia entrar, ele falou, não, quero ouvir. E aí a gente adentrou separando um pouco, mas essa visão de entender o sistema familiar, entender o lugar dele, entender também os julgamentos, pude, por exemplo, num bate-papo ali, auxiliar a entender, eu falei, olha, primeiro que você traz uma bênção mesmo, olha que legal, você foi uma pessoa consagrada, e sua família tem um valor aí nisso, isso é muito bom. Que legal, que bom, que coisa maravilhosa. Então isso é bom, né? Se é um valor para sua família e é um valor para você e você está confortável nesse valor, tá ótimo, tá tudo bem, que coisa boa.
O problema é o julgamento que você está fazendo sobre isso, né? E isso está te trazendo, vamos dizer, uma maldição ao invés de uma bênção. Sim. Porque a forma é o olhar sobre essa questão, né? O problema é que ele bloqueou a prosperidade, né? Porque disse que não poderia ser próspero e ainda tinha uma responsabilidade. A prosperidade não poderia vir, porque ele não honrava a bênção. E ali adentramos um pouco, essa conversa estendeu um pouco mais, a ponto de quem veio e falou, não podia ter apresentado esses dois para conversarem, né? Mas a gente ficou ali uma meia hora, mas foi ótimo. E no final desse bate-papo foi muito interessante. Foi uma conversa um pouco atípica, mas no final ele me trouxe, ele falou, rapaz, eu nunca tinha tido esse olhar. Porque a gente pôde dissecar um pouco isso. E no final ele parecia muito confortável. E eu também me encontrei ali, foram, né, normalmente quando a gente tem uma troca dessa é sempre de dois lados, né, a gente também se encontra, foi um momento muito interessante, mas como que ele perceber, aí ele pode perceber ele no sistema familiar dele, onde ele estava, como que era, a gente pôde trocar, eu pude trazer um pouco, compartilhar um pouco da minha experiência, como que eu me entendendo dentro do meu núcleo familiar, entendendo aquilo que era forte para mim, mas também realocando os valores, como que eu aplicava isso, como que eu me reconectava com essa questão também dos valores religiosos, os valores familiares, isso tudo dentro dos princípios e que tudo respeitado, quando a gente se respeita e respeita os princípios, a gente sempre tem um caminho de prosperidade, a gente tem um caminho de crescimento, de sabedoria, isso é lindo. O problema, né, ou na verdade as dores, o sofrimento, na maioria das vezes, nós mesmos criamos eles. Sim. Nós mesmos imputamos isso sobre nós. Inconscientemente. Isso. Ou às vezes nós trazemos isso do nosso núcleo por uma incompreensão mais ampla. Você percebeu assim, Ricardo, ao longo desse processo, por exemplo, alguns padrões familiares que inconscientemente o Ricardo estava repetindo e trazendo isso para a empresa, para o negócio, para a vida pessoal, dentro desse olhar sistêmico, algum padrão familiar, né, dos pais, avós? Várias vezes, né? Várias isso vezes. Continua caindo a ficha? Sim, né? Isso é bem interessante, porque eu acho que isso é um processo, né, para uma vida inteira. Para uma vida inteira, né? Não tem como acabar, né? Mas eu já tive experiências, aí eu acho que é muito particular, porque também, não que todos tem que viver isso, né? Sim. Mas é muito da minha personalidade, do meu perfil também. Mas eu tive oportunidades também, ou criei essas oportunidades, de a partir das consciências que eu fui tomando. E à medida que eu fui tomando posse dessas consciências, eu também fui tomando algumas atitudes. Sim. Então, por exemplo, eu criei oportunidades de me reconectar com pai e mãe em situações que eram, algumas são de reprogramações que eu mesmo fiz e eu mesmo ia tocando. Mas algumas eu voltei com pai e mãe e tive oportunidade de reprogramar algumas questões. Então, eu mesmo tive situações de voltar ali com a minha mãe, voltar com meu pai e trabalhar algumas questões com eles e sentia que isso era muito interessante, que isso me fortalecia, que isso pôde me fortalecer também na minha jornada. Isso é bem, bem interessante também. Sim. Então, é tudo muito, muito, muito bom, porque à medida que você amplia o seu nível de consciência, de compreensão, você pode ressignificando e tomando, né? Claro que isso tem que trazer mudanças, né? Sim. Interiores, e elas vão sendo manifestadas, cada um com a sua forma de manifestar, né? Sim. Então você vai buscando, você vai mudando, porque você toma posse, né? Você começa a tomar posse do pai de uma forma diferente, você toma posse do seu relacionamento com seu pai. Então, como meu pai é vivo, eu tenho essa graça ainda, algumas pessoas, porque tem pessoas que trazem, mas meu pai já morreu, eu não posso mudar nada. Você pode mudar tudo. Porque seu pai continua vivo em algum lugar, mas dentro de você, né? Então, essa relação com o pai, e aí a gente já está entrando um pouquinho em algumas questões sistêmicas aí, né? Mas esse pai que está sempre vivo em nós, essa mãe que vive em nós, né? Esses antepassados, né, que nós não somos filhos de chocadeira, mesmo se fôssemos, né, tem algum gene ali que nos colocou aqui para a gente vir. Então, a gente é fruto de uma série de sonhos, de questões, e eu tenho momentos que eu tô nos meus negócios, em alguns momentos de dificuldades hoje, eu paro, me conecto, e eu me conecto com essa força, eu falo,
quantos de vocês passaram piores ou passaram coisas... Eu falo de vocês mesmo, que eu me conecto assim com com tantos dos meus antepassados que lutaram para que eu pudesse estar onde eu estou hoje. E não tem nada de místico nisso, né, Ricardo? Porque as pessoas olham assim, esse negócio de ancestralidade, constelação, esse é um negócio místico. Não, né? Ou vai pro religioso, ou fala vai que pro vai religioso, né, você faz uma isso... linha religiosa. Não, você faz isso de uma forma prática no dia a dia e sente a diferença, né? É interessante que não confronta a minha fé também. Não confronta respeitando qualquer fé, eu sou católico, apostólico romano, então assim, isso poderia ser visto, por exemplo, como uma linha espírita kardecista, que eu também tenho da minha família, no meu núcleo familiar. Sim. Eu tenho na minha linha paterna, é toda espírita kardecista, que eu respeito muito, né? Mas a minha crença é toda católica, apostólica romana, então esse viés rapidamente poderia ser visto e falar, nossa, então ele tá todo misturado religiosamente. E não tem nada de religioso, assim, nisso, nesse ponto. É uma conexão extremamente consciente de consciência mesmo, de tomar essa consciência daqueles que vieram antes de mim, né? Eu sou filho dessa geração de pessoas que vieram antes de mim, né? E é honrar essas pessoas e trazer isso com muita gratidão e tomar essa força, né? Isso é muito bom. Isso conecta com essa força, me conecta com meus pais, com os meus avós, bisavós, né? E isso eu passo para minha filha. Eu ensino ela esse respeito, esse carinho e essa honra, né? A pai e mãe e aos antepassados. Esses dias eu assisti um documentário Netflix chamado A Zona Azul. Até recomendo para quem está aqui, assiste esse documentário, e lá eles têm um pesquisador que vai em algumas ilhas pesquisar as pessoas que viveram até os 100 anos ou passaram dos 100 anos. E uma das práticas dessas pessoas é a honra à ancestralidade. A honra à ancestralidade permitiu com que as pessoas tivessem mais saúde, vivessem mais, né? Mais em paz consigo mesmo. Muito interessante, que tem muita correlação com isso que você está dizendo, né? Uai, que bom, espero que seja uma troca profética. Eu quero viver mais de 100, viu, Johnny? Com saúde, viu? Tô querendo ir. E lá na minha família a gente brinca muito com isso, né? Assim, eu brinco muito, minha avó já tá com 94, e eu falo que tem 20 anos que eu chego brincando com ela, que eu já tenho 20 que eu brinco. Eu falo, ô véia, você não morre não, véia. Eu já chego brincando. E meus avós estavam vivos até ano passado, os dois casados com mais de 70 anos de casado. Né? Então minha mãe, eu falei com ela, eu vou começar a brincar com você, porque aqui o povo demora a morrer, viu? Eu quero ir nessa, viu? E Ricardo, por que você acha que o empresário, o pai de família, né, o homem deveria mergulhar nesse universo sistêmico, na consciência sistêmica, seja através de uma mentoria sistêmica ou de uma constelação sistêmica, claro, com um profissional responsável? Qual o benefício que isso traria para o negócio, para a vida pessoal, para o todo? Olha, eu até acredito o seguinte, né? Se você está confortável aonde você está hoje aí, se você quer continuar sua vida onde você está e não quer mexer, fica quieto, não mexe mesmo não, pode continuar onde você está aí. Agora, se assim como eu, né, você acredita que você não está nesse mundo à toa, né, e que se você nasceu, tá crescendo e vai morrer, tem certeza que vai morrer, porque a certeza que eu vivo e eu tenho consciência disso todos os dias que eu acordo de manhã, agradeço o meu dia com a consciência, mais um dia, né, foi me dado. Se você tem essa consciência, eu acredito que todos os dias é pra gente crescer. Então, se é para crescer e evoluir, né, a gente tem que buscar formas de poder viver melhor um pouco e ampliar. E aí, nessa busca, que eu acho que cada um pode fazer o seu caminho e deve fazer, a gente encontra ferramentas, a gente se encontra com oportunidades que a vida nos traz. Tá? E aí a consciência sistêmica, eu tenho clareza de que ela é um caminho muito forte, muito poderoso em aproximar as pessoas com esse algo a mais, com essa possibilidade de uma existência com mais significado, com uma existência mais substancial, tá? E aí eu até acredito de que se de alguma maneira a pessoa está assistindo esse vídeo ou teve contato, né, com esse trabalho através dessa fala, dessa troca nossa ou dessa partilha, ela de alguma forma estava no momento de se encontrar aqui. Então não para por aqui não, dê o próximo passo, né? Vai aí, busque um atendimento, busque participar de algum grupo,
grupo, de alguma coisa, para conhecer um pouco mais. Porque aprofunda um pouco e depois você abre, vira uma chave. Eu acho que isso é fantástico. Vira uma chave que a partir daí você começa a ter uma outra visão nos negócios, uma outra visão nos relacionamentos, uma outra visão sobre, né, as relações, e isso é maravilhoso. Né? A gente está aqui para viver melhor, para se relacionar melhor, e sempre que a gente fizer isso, né, sempre que cada um fizer isso, a gente vai construir um mundo melhor, e isso faz parte, né, para que a gente possa viver e conviver aí mais dignos desse presente que a gente recebe todos os dias. Sim, que é bacana, a vida, né? Que bacana. Ricardo, muito obrigado, meu irmão, pela sua partilha, sim, pela sua experiência, por ter compartilhado a riqueza de tantos detalhes aí, né, dos aprendizados dessa inteligência sistêmica, desse universo do autoconhecimento também, né, do quanto que isso traz benefício. Não é um processo doloroso, um processo que só desperta dor, mas que realmente traz uma qualidade de vida pra gente. Obrigado mesmo por ter compartilhado aqui esse aprendizado. Tenho certeza que vai ajudar milhares e milhões de pessoas que estão assistindo esse conteúdo, do quanto que a prática sistêmica, o olhar sistêmico, a inteligência sistêmica traz e contribui para a nossa vida. Muito obrigado de coração mesmo. Gratidão, Johnny.